eu quero convidar vocês, meus irmãos, por gentileza, para que abram as suas Bíblias na Epístola de Tito. Tito, capítulo 3, versículos 3 a 8. Na noite de hoje nós vamos falar sobre o tema salvação. O tema central, o assunto central, diz respeito à salvação. Na verdade, o tema mais específico da nossa mensagem será 7 fatos importantes sobre a salvação, tendo como fundamento para isso a epístola que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 3 e nos versículos 3 a 8. Se os irmãos encontraram, aqueles que obviamente puderem ficar em pé, se não puder, tudo bem, fique assentado mesmo. O importante é que leiamos o texto, que prestemos atenção nele e que permitamos que Deus, por sua graça, venha falar ao nosso ser, ao nosso coração, à nossa mente na noite de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em Tito, capítulo 3, versículos 3 a 8. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esta palavra é digna de confiança e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto maravilhoso da sua palavra e que nos traz ensinamentos muito importantes, sobretudo acerca da salvação. E vamos então pedir ao Senhor que Ele venha iluminar a nossa mente, repreender todas as distrações e que Ele nos ajude para que de fato estejamos com a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa vontade, o nosso prazer inclinados à palavra de Deus, aliás, como foi muito bem dito na abertura do culto desta noite. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos engrandecer, queremos bendizer, queremos exaltar, queremos magnificar o Teu santo, o eterno, sublime, único, inigualável nome, Senhor. Nós nos sentimos absolutamente privilegiados, honrados pela oportunidade que o Senhor nos dá, para que estejamos aqui na sua casa e possamos ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com os nossos irmãos, possamos ter um lugar aconchegante para ouvirmos a sua voz, para cantarmos louvores a Ti, para engrandecermos ao Senhor pelos seus atributos, pelas suas qualidades, pela sua natureza, pelas suas características, mas também agora para sermos particularmente instruídos e orientados pelo Senhor através da sua palavra. Nós acabamos de lê-la, Senhor, uma parte importante da mesma, e te pedimos, como sempre o fazemos a cada culto, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos tome pelas nossas mãos e nos conduza pelos seus caminhos e não pelos nossos, porque os seus caminhos são perfeitos, os seus caminhos são gloriosos, os seus caminhos são eternos, os seus caminhos são instrutivos e são transformadores. Por isso, fale conosco, por favor, neste momento, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão, pode se assentar. A epístola de Tito, juntamente com 1ª e 2ª Timóteo, é conhecida como uma das epístolas pastorais,
porque é uma epístola, é uma carta paulina que está repleta de conselhos, de doutrinas e de ensinos predominantemente práticos e predominantemente também voltados para a vida da igreja, a vida cotidiana da igreja. E no presente caso, nós vemos que no caso da epístola de Tito, de Paulo que escreve a Tito aqui, nós vemos que Paulo ele acaba direcionando esta carta para este homem, este ministro, este líder da igreja cristã primitiva que foi Tito, que foi um dos discípulos de Paulo, mas não apenas isto, foi também um dos líderes ali, um dos pastores, um dos ministros da igreja cristã primitiva. E aqui particularmente em Tito 3, versículos 3 a 8, nós nos deparamos com uma das passagens bíblicas mais ricas em termos de informações sobre a salvação de todo o Novo Testamento. Quando nós abrimos a Bíblia desde Mateus até Apocalipse, fica evidente, fica mais do que notório que a salvação, sem a menor sombra de dúvidas, é um dos temas, um dos assuntos mais importantes de todo o Novo Testamento, para não falarmos da Bíblia como um todo, incluindo aqui, é claro, o Antigo Testamento. Mas quando o assunto envolve salvação, é interessante vermos como esse pequeno trecho que nós aqui selecionamos para compartilhá-lo com os irmãos, é interessante como esse trecho nos traz, numa passagem tão curta, tão pequena da Bíblia, de uma epístola paulina, a quantidade de informações sobre a salvação, ou seja, informações soteriológicas que nós encontramos nesse texto. E é com base nessa passagem bíblica de Tito 3, versículos 3 a 8, que eu gostaria de falar com os irmãos na noite de hoje sobre o tema 7 fatos importantes sobre a salvação. 7 fatos importantes sobre a salvação é o tema central da nossa meditação, da nossa exposição e da nossa reflexão na noite de hoje. Indo direto para o primeiro destes 7 fatos, lendo o texto de Tito 3, versículos 3 a 8, o primeiro fato que eu aprendo aqui é que a humanidade é carente da salvação. Primeiro fato relacionado à salvação no texto de Tito, ora lido, é que a humanidade toda, sem exceção, ela é carente da salvação. Se você tem dúvidas disso, veja comigo, por favor, acompanhe a leitura quanto ao que encontramos em Tito 3,3, que fala da nossa vida pregressa, a nossa vida ímpia, a nossa vida descrente, a nossa vida sem Deus, sem Cristo e sem termos comunhão com o Senhor, como a nossa vida era. Preste bem atenção, portanto, nessa fotografia, digamos, nesse retrato anterior à nossa vida cristã, e você vai perceber na leitura que era um retrato muito ruim, muito feio, muito terrível da nossa vida sem Jesus. Mas diz o texto de Tito 3,3 diz o seguinte: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Meu irmão, os termos que Paulo emprega aqui, os adjetivos, as qualidades, né, as características da nossa vida pregressa, da nossa vida no passado, sem Jesus, sem Deus, sem o Espírito Santo, sem a iluminação do Senhor, sem a presença do Senhor, sem a instrução do Senhor sobre a nossa vida, observe que esses predicados são os mais ruins, são os mais terríveis, são os mais negativos que possamos imaginar. E aqui, quando nós falamos que, por exemplo, a humanidade é carente de salvação, nós estamos afirmando algo sobre a natureza humana, sobre os elementos, sobre os traços que descrevem quem é o ser humano em termos gerais. E quando nós falamos sobre a natureza humana, é importante, é claro, que nós tenhamos uma compreensão bíblica e adequada sobre ela.
Afinal de contas, como que a Bíblia, como que as Escrituras, o Antigo e Novo Testamentos falam sobre a nossa natureza humana? Mas antes de vermos, ainda que de forma muito breve, o que a Bíblia diz sobre a natureza humana, é importante também termos em mente duas concepções erradas de dois conhecidos filósofos que influenciaram e que continuam a influenciar profundamente o mundo, sobretudo o mundo em que eu e você vivemos hoje, o que estes homens disseram sobre a natureza humana. Por que é importante sabermos disso? Porque a fala desses homens irá influenciar cristãos jovens nas universidades, nas faculdades, no nosso trabalho, em todas as áreas do saber e assim por diante. Então é importante que saibamos o que pessoas, incluindo pessoas sem Jesus, dizem sobre certos assuntos, a fim de que nós confrontemos essas perspectivas, essas percepções, essas cosmovisões com aquela presente nas Escrituras. Então, por exemplo, segundo o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom, mas ele se torna corrupto ao entrar em contato com a sociedade. Esta é a visão não só de Rousseau, mas é a visão de muitas pessoas hoje no mundo. Não, vocês cristãos falam que o ser humano ele nasce com pecado original, que nós nascemos assim como criaturas más, com uma inclinação para o pecado e aquela coisa toda. Não, nada disso. Nós nascemos bons. Nós nascemos sendo pessoas legais, bacanas, né? Sem nenhum tipo de erro, sem nenhum tipo de mazela, sem nenhum tipo de pecado, não temos nenhuma inclinação para o mal, nós nascemos como verdadeiros santos e santas, não há nenhum tipo de erro com os nossos pensamentos, com as nossas condutas, afinal de contas, o homem nasce, sobretudo, numa condição boa, ele é bom por natureza. Uma segunda perspectiva, segundo o filósofo inglês John Locke, segundo ele, o homem nasce neutro. Ele nasce como uma espécie de uma lousa branca, de uma tábula rasa, de modo que o conteúdo do seu pensamento, ou seja, do pensamento humano, ele vai sendo moldado, desenvolvido, processado e preenchido aos poucos pela cultura que o cerca. Então, olha que visão interessante, entre aspas, o homem é neutro. O homem não nasce com nenhum tipo de inclinação para a esquerda ou para a direita, ou para o bem ou para o mal. Ele é uma lousa branca, ele não tem nenhum tipo de preenchimento cultural, nem valores, não tem inclinações, é uma consciência que, conforme Romanos capítulo 2, por exemplo, diz que todos nós temos um senso do que é certo e do que é errado, do que é moralmente correto ou moralmente incorreto, do que é eticamente certo de ser feito, do que é eticamente errado de ser feito. Nós não nascemos com nada disso, nós nascemos neutros. E a sociedade, à medida em que crescemos, vamos nos tornando crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos e assim por diante. Os valores da sociedade, bons ou maus, vão nos lapidando, vão nos moldando e vão nos construindo. Porém, meus irmãos, sempre tem um porém. Conforme a Bíblia não trabalha com essas percepções. A Bíblia não diz que nós nascemos bonzinhos e também não diz que nós nascemos neutros. Após a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a Bíblia diz que o homem nasce com uma natureza pecaminosa. E, portanto, o homem nasce alienado de Deus e nasce espiritualmente morto em seus delitos e pecados, conforme textos como, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, entre outros, a exemplo de Tito 3:3, que acabamos de ler, nos ensinam. Em outras palavras, o ser humano ele nasce com uma inclinação para o mal, para o pecado, para o que desagrada a Deus, para o que é contrário a Deus e contrário também à vontade de Deus. Um bom exemplo que nós poderíamos usar aqui, e que eu lembro-me de já tê-lo usado em outras pregações, em outros momentos, em outros contextos, mas um bom momento e um bom exemplo para isso, melhor dizendo, envolve uma ilustração que diz respeito a um carro que, por exemplo, nós estamos dirigindo um carro hipoteticamente sem alinhamento e sem balanceamento.
Ora, quando você pega um carro que não está alinhado, nem balanceado, ou quando um pneu está mais cheio que o outro, ou mais vazio que o outro, quando você solta, ainda que por um instante, o guidão, a direção desse carro, sem alinhamento e sem balanceamento, o carro naturalmente começará a se desviar ou para a direita ou para a esquerda. Em outras palavras, o carro simplesmente não consegue andar em linha reta, a menos que o condutor, que o motorista do veículo, ele segure firme a direção em suas mãos e, portanto, evite que ele caia num despenhadeiro, bata num poste, num muro, atropele alguém, ou à esquerda ou à direita e assim por diante. Aliás, essa condição do ser humano de alienação de Deus, de afastamento de Deus, de distanciamento de Deus, de morte espiritual e de inclinação para o mal, a exemplo do guidão de um carro que não tem alinhamento e balanceamento, é muito bem retratada nesse versículo de Tito 3:3 que nós acabamos de ler e sobre o qual estamos falando nesse momento. Observe que Tito 3:3 diz que a nossa vida anterior sem Cristo é marcada pela insensatez e pela desobediência. É marcada também pela escravidão às paixões e aos prazeres, é marcada pela maldade e pela inveja, e é marcada também pelo ódio ao próximo. Quando você não era crente, seja sincero, não precisa responder para mim, responda para você mesmo, para o seu coração, para os seus pensamentos. Mas quando nós não éramos crentes, quando você não era crente, era mais ou menos esses tipos de sentimentos, esses tipos de inclinações, e daí para pior eu imagino que nós tínhamos, era mais ou menos isso ou não? Não era? Uma inveja, não é isso? Uma inveja para com o próximo. O que é a inveja? É aquele sentimento de desgosto, de pesar e de tristeza pelo sucesso alheio. O sujeito vê o outro sendo bem-sucedido em quaisquer áreas da vida, sendo bem-sucedido no casamento, sendo bem-sucedido na família, sendo bem-sucedido no emprego, sendo bem-sucedido na igreja, né? Sendo bem-sucedido nas finanças, sendo bem-sucedido em quaisquer outras áreas ou facetas da vida humana, e a pessoa então começa já a olhar meio torto, ela começa a sentir aquela tristeza, aquela decepção, aquela mágoa, aquele sentimento como que, por que não sou eu no lugar dele, ou porque não sou eu no lugar dela, porque ele é feliz, o casamento dele é feliz, a família dele é feliz, o trabalho dele é feliz, o ministério dele é feliz, mas eu não sou. Éramos assim ou não éramos? Não que não exista inveja ainda no meio cristão, não é isso. Como se, quando nós nos convertêssemos, uma chave mágica virasse no nosso coração e pronto, do nada, nós nunca mais sentimos inveja, ou nunca mais temos problemas, ou nunca mais pecamos. Nós adquirimos um suposto e pretenso dom da impecabilidade. Não é nada disso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que esses sentimentos, eles eram típicos, característicos, eles eram constantes, sempre estavam presentes em uma vida afastada de Cristo, distante de Cristo e longe de Cristo, não é isso? A insensatez e a desobediência. Quando éramos no mundo, quem manda na minha vida sou eu. Insensatos, imprudentes, tomávamos ali atitudes ou decisões de uma forma afoita, precipitada, carnal, motivados por questões mesquinhas, egoístas, individualistas, pecaminosas e assim por diante. Éramos escravizados, diz Paulo, por exemplo, às paixões e aos prazeres. Era o hedonismo que acabava guiando a nossa vida, o prazer por ele mesmo, o prazer voltado para tudo, ou sexo, ou dinheiro, ou todas as demais situações que de alguma forma afagassem o nosso ego e massageassem a nossa vida distanciada e cada vez mais distanciada de Deus. Também havia muita maldade, como nós costumamos dizer no nosso contexto tupiniquim aqui brasileiro, muita maldade no coração, muita inveja e outro elemento que não existe quase hoje, mas muito ódio pelo próximo. Então perceba que Paulo, ele dá essa descrição muito breve, citando uns 6 ou 7 elementos característicos da vida de uma pessoa carnal, de uma pessoa não espiritual, uma pessoa não regenerada, não cristã, e
esta fala paulina nos mostra claramente este primeiro fato sobre a salvação, que é, mais uma vez, repetindo, o seguinte fato: a humanidade ela é carente de salvação. Ou não? E quando eu falo de humanidade, é evidente que eu não estou me excluindo disso. Não estou excluindo a igreja, não estou excluindo os irmãos, não estamos excluindo ninguém. Todos nós, seres humanos, somos absolutamente necessitados, carentes de sermos salvos. É uma necessidade absolutamente presente na nossa vida. Amém? Esse é um ponto muito, muito, muito importante. E isto significa dizer que se existe uma coisa da qual nós seres humanos precisamos, esta coisa, meu irmão, sem dúvida alguma, sem medo de errar, é a salvação. Mas a boa notícia é que Deus supriu a nossa necessidade de salvação, a nossa carência de salvação, nos enviando um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E é o Senhor Jesus Cristo quem, por meio do Espírito Santo, toma a direção da nossa vida e nos ajuda a nos desviarmos dos buracos e de todo o desalinhamento espiritual da nossa vida, e Ele nos conduz pelas suas mãos em linha reta, conforme os valores da sua palavra. Mas fato é que todos nós carecemos profundamente, necessitamos profundamente de salvação. Esta é uma primeira lição e é um primeiro fato absolutamente importante e inegociável na vida de um cristão. Todos nós precisamos de ser salvos, sem exceção nenhuma. Amém? Mas isso irá nos levar a um segundo ponto e a um segundo fato sobre a salvação também presente em Tito, que é o seguinte fato. O segundo fato: Deus é a fonte da salvação. Que coisa maravilhosa. Se, por um lado, a humanidade está perdida, ela caminha a passos largos em direção ao inferno e ela é carente de salvação, e se Deus não fizer algo, nós estamos irremediavelmente perdidos, isso é um fato, mas há um segundo fato. Qual é? Deus é a fonte da salvação que nós tanto precisamos, conforme Paulo disse em Tito 3,3. E onde nós encontramos isso? Em Tito 3,4. Veja o que diz Tito capítulo 13, versículo 4. Contudo, graças a Deus que sempre há um contudo na vida do cristão, amém? Estava tudo errado, era maldade, era inveja, era ódio, era insensatez, era imprudência, eram os prazeres do mundo, estava todo mundo indo ao inferno, que desgraça, mas Paulo diz, contudo, versículo 4, contudo, quando da parte de Deus o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos. Opa, peraí, nem tudo está perdido, meu irmão. A humanidade precisa de salvação. A humanidade carece de salvação, ela necessita de salvação. Mas sempre Deus prepara um contudo para buscar suplantar e superar os meus e os teus pecados. O contudo de Deus é um contudo que Ele é perdoador, é compassivo, é misericordioso, é abençoador, é restaurador e é, sobretudo, salvador. O contudo de Deus funciona. O contudo de Deus, ele é simplesmente glorioso para a nossa vida. Mas o segundo fato é que Deus é a fonte da salvação. Isso faz nos perguntar algo que o próprio texto já respondeu, Paulo já respondeu. De onde vem a nossa salvação, Paulo, se nós tínhamos uma vida pregressa tão ruim, tão nociva, tão terrível? Se podemos ser salvos, então de onde vem essa salvação? Então observe, à luz do que Paulo disse, que a nossa salvação não vem de nós mesmos, visto que nós somos totalmente incompetentes para realizar ou para executar a nossa própria salvação. Não, a Bíblia nunca ensina esse negócio de autossalvação ou autossoteria, como seria uma terminologia grega. Não, nós não conseguimos salvar a nós mesmos. E por quê, pastor? Porque nós somos absolutamente incompetentes nesse quesito. Além disso, a nossa salvação também não vem de pastores, porque pastores também são totalmente incapazes de salvar quem quer que seja, incluindo eles próprios.
incluindo a mim mesmo, incluindo os pastores aqui presentes, ou pastores de quaisquer outros ministérios, denominações, igrejas de ontem, de hoje, de amanhã. Pastores são absolutamente incapazes de salvar a quem quer que seja, incluindo eles próprios. Mas além disso, a nossa salvação também não vem de teólogos, porque os teólogos também são totalmente desqualificados para salvar. Podem conhecer de hebraico, conhecer algo relacionado ao grego, a teologia sistemática, a escatologia, a antropologia teológica, a demonologia, a angelologia, a história de Israel, a história da igreja, sobre arqueologia, sobre administração eclesiástica, sobre teologia prática, seja o que for. Mas teólogos são incompetentes, são ineptos, são ineficazes. Eles não conseguem salvar a vida dos outros e nem a sua própria vida. Por fim, meu irmão, a nossa salvação também não vem de igrejas ou de denominações, porque igrejas e denominações, por melhores que sejam, por mais sérias e corretas que sejam, e existem muitas igrejas que o são, elas também são igrejas, denominações e ministérios profundamente inaptos e incapazes de salvar, quer sejam seus membros, quer seja quem quer que fosse. Mas de onde então, pastor, afinal de contas, vem a nossa salvação? E o salmista, ele nos ajuda de certa forma a respondermos essa importante questão, por exemplo, no Salmo 121 e nos versículos 1 e 2, quando o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu irmão, o nosso socorro vem de Deus e a nossa salvação também vem de Deus. Isso quer dizer que Deus é o autor, Deus é a fonte, Deus é o idealizador, Deus é o nascedouro, Deus é a origem, Deus é o planejador e Deus é também o executor da nossa salvação. A nossa salvação, em última análise, do início e no meio e até o fim, é obra de Deus, do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é a fonte da minha e da sua, e por que não dizer da nossa salvação. Ela vem de Deus, ela vem do céu e não da terra. Vem do Deus Trino e não de homens pecadores como você e eu. A nossa salvação vem de onde sempre veio e de onde sempre virá, de Deus, e somente de Deus. Mas isso faz com que reflitamos sobre um terceiro fato, sobre a salvação presente nesse texto. E o terceiro fato é o seguinte: a misericórdia divina é a razão da salvação. A misericórdia divina é a razão da salvação. Não é porque você e eu somos o ponto fraco de Deus, como dizem alguns por aí. Não é isso. Não é porque nós sejamos hipoteticamente o centro do universo, não. O centro do universo é o próprio Deus. Nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Tudo gira em torno de Deus, tudo gravita em torno de Deus, do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas vamos ver o que Paulo diz aqui em Tito 3:5, parte A. Tito 3:5, parte A. Não por atos de justiça por nós praticados, mas somos salvos então por causa do quê, Paulo? Mas por causa da sua misericórdia. Por causa da sua misericórdia. Olha que coisa maravilhosa. Como nós dissemos, o terceiro fato sobre a salvação é que a misericórdia divina é a razão da salvação. É o motivo da nossa salvação. E você sabe, meu irmão, por que Deus então salva seres humanos? Paulo explica: Deus não salva os seres humanos por causa dos seus atos de justiça. Olha, tem seres humanos que buscam viver uma vida correta, não é? E não apenas cristãos. Às vezes nos deparamos com não cristãos, inclusive às vezes nos deparamos com ateus, sim, com céticos, com agnósticos, entre outros, que a despeito de não terem uma fé como a nossa fé cristã, por exemplo, a título de exemplo, mas são pessoas que são, por exemplo, pessoas corretas, verdadeiras, são honestas, são justas, são bons maridos, boas esposas, bons pais de família, bons empresários, bons funcionários, são pessoas corretas. Aliás, quando nós vamos evangelizar,
quando vamos fazer missões e quando falamos, via de regra, com uma pessoa na rua, um vizinho, um amigo, um parente, você já deve ter dito isso e já deve ter ouvido muito esse tipo de fala. Não, peraí, mas eu sou uma pessoa boa. Eu pago os meus impostos, eu sou uma pessoa correta, não, mas eu sou um filho respeitador, não, mas eu sou um bom pai, não, mas eu sou um bom marido, não, mas eu sou um patrão exemplar, não, mas eu sou um funcionário exemplar que nunca atrasa, que faz as horas extras, que dá lucro para a empresa, que respeita os amigos, os cidadãos, eu sou uma pessoa muito justa em tudo que faço, ok, pode até ser, mas não é isso que salva o indivíduo pecador diante de Deus. Por melhor que você seja, por mais exemplar que seja, por mais ilibada que seja a conduta, não é isto que salva o ser humano. Quem nos salva é Deus por meio da sua misericórdia. É Deus quem nos salva. Isso é muito importante porque o argumento de Paulo é o seguinte: não é por causa dos nossos atos de justiça, mas é por causa da misericórdia divina que nós somos salvos. E o que é a misericórdia, meus irmãos? De forma muito simples, muito resumida, muito prática, nós podemos definir a misericórdia como aquele sentimento de compaixão e de bondade diante da miséria alheia. Você vê uma pessoa ou um conjunto delas, um casal, uma família, não importa, você vê gente numa situação de miserabilidade. Seja de miséria financeira, seja de miséria espiritual, seja de miséria no casamento, tudo dando errado, seja na família, seja no trabalho, seja em quaisquer outras condições. Você vê a pessoa, ou um conjunto dessas pessoas, numa situação ruim, e você simplesmente move o seu coração, você, por meio da sua compaixão e da sua bondade, você se inclina para a situação, muitas vezes, me permitam usar essa expressão, que nós usamos, desgraçada da pessoa, terrível dela, difícil dela, e você busca fazer algo. E por que você busca fazer? Porque a miséria alheia comoveu o seu coração e fez com que você se compadecesse do indivíduo e fosse bondoso, dando um conselho, dando de repente uma esmola na rua, pagando um almoço, orando por alguém pela sua necessidade e assim sucessivamente. Então observe que a causa de sermos salvos, ou como nós aqui colocamos, a razão, o motivo de nós sermos salvos, não é ou não são os nossos atos de justiça. Não, eu vou para a igreja evangélica Jaboque todos os domingos. Não perco nenhum culto. Não, eu estou sempre presente junto às atividades da igreja. Não, eu busco sempre manter uma comunhão com os irmãos. Não, eu sempre busco ser uma pessoa correta. Não sou caloteiro, não sou mentiroso, não sou fofoqueiro, não sou invejoso, não odeio as pessoas. Eu busco ser uma pessoa correta. Glórias a Deus se você é assim, mas não se esqueça da advertência de Paulo. Paulo, por que nós somos salvos? Não por atos de justiça por nós praticados, mas por sua misericórdia, a misericórdia da parte de Deus. Deus, meus irmãos, conhece as nossas falhas, Ele conhece as nossas mazelas, Ele conhece os nossos pecados e toda a nossa miséria, toda a nossa miserabilidade humana, e justamente por nos conhecer melhor do que ninguém, inclusive do que a nós próprios, Ele então bondosamente, generosamente se compadece de nós e nos concede real e verdadeira salvação por meio da pessoa e obras do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Somos salvos não pelos nossos atos de justiça, não por sermos pessoas corretas, e devemos ser justos e corretos, não estamos dizendo o contrário, não estamos nem de longe sugerindo o contrário, devemos ser pessoas assim, sem a menor dúvida. Aliás, isso envolverá um dos pontos sobre os quais vamos discorrer já daqui a pouco, mas a questão não é essa. A questão é que os nossos atos de justiça, por melhores que sejam, por mais cristãos que sejam, eles em si mesmos e de si mesmos não nos salvam. Mas o que nos salva, nesse caso, a razão que nos salva, o motivo que nos salva, é o fato de servirmos a um Deus que é misericordioso.
E a misericórdia do Senhor nos lembra o livro de Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que nós estamos vivos hoje aqui? Não é porque nos alimentamos bem, porque estamos tomando todo o complexo vitamínico que o médico exigiu, tomando ômega 3, não importa ômega 3, ômega 4, ômega 6, ômega 12 em homenagem aos 12 apóstolos, né? Se é que isso existe. Não, pastor, mas você não sabe, eu estou fazendo aquela dieta, eu estou malhando, É claro que a gente tem que cuidar do corpo, ninguém está dizendo o contrário, não é isso, por favor. Mas o que eu quero dizer é, sabe por que Deus não nos fulmina? Porque Ele é misericordioso. Olha, o Carlos peca, o meu servo pisa na bola comigo, mas eu vou ser misericordioso com ele, eu vou dar chance, eu vou dar tempo, eu vou dar oportunidade para que ele se arrependa dos seus pecados, para que ele de fato examine a sua consciência e para que ele se volte para mim. Deus nos dá tempo de vida não porque Ele é cúmplice do pecado, não é porque Ele é conivente do pecado, não é porque Ele empurra o meu e os seus pecados para debaixo do tapete. Ele faz isso porque a misericórdia dele, ela não tem limites, como diz Lamentações, porque as suas misericórdias não têm fim. Não é porque haja algo em nós, mas é porque há algo em Deus que o move a nos salvar, a saber o fato dele ser profundamente misericordioso. Ele olha para mim e para a sua miséria, para a minha e a sua condição humana deploráveis. Ele olha para mim e para a sua mazela, ele olha para mim e a sua inclinação para o mal, ele vê esse desalinhamento, esse desbalanceamento, digamos, na nossa vida. Ele toma o guidão da nossa vida por meio do seu Espírito Santo, o seu Espírito nos dirige a fim de que nós sejamos abençoados, transformados e salvos por ele para a glória dele. É obra dele, meus irmãos, é obra dele. Mas isso faz com que avancemos e nos deparemos agora com um quarto fato sobre a salvação. E eu também aprendo nesse quarto fato, que é o seguinte: o Espírito Santo é o operador da salvação. O Espírito Santo é o operador da salvação, é aquele agente que opera internamente em nós a salvação. Onde nós vemos isso? Tito capítulo 3, versículos 5 parte B e 6 parte A. Tito 3, versículos 5 parte B a 6 parte A, que diz: Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo, que Ele, Deus, derramou sobre nós generosamente. Que coisa, né? Deus não é mesquinho. Ele não envia o Espírito Santo em conta-gotas, eu vou dar um pouco, não. Paulo diz que Deus foi sobejo ao querer nos salvar, ao decidir nos salvar, ao decidir derramar sobre mim, sobre você, a sua grandiosa misericórdia. O texto bíblico diz que Deus derramou sobre nós o Espírito Santo, que nos regenera, que nos renova. Ele fez isso generosamente. Irmãos, o Deus da Bíblia não é mesquinho. Ele não é um Deus espiritualmente, digamos, mão de vaca, né? Ele nos abençoa de forma sobeja, ele nos dá abundante graça, a misericórdia dele é muito grande, o seu compadecimento, a sua compaixão por nós é muito grande, é sobremaneira grande, porque aquilo que Deus faz a fim de nos abençoar é algo generoso, é generoso. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos trata com generosidade, apesar de frequentemente pisarmos na bola com Ele e darmos literalmente mancadas na nossa relação com Ele. Ele nos regenera, Ele nos renova, Ele nos lava, na linguagem paulina, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e Ele faz isso de forma generosa, de forma abundante, de forma graciosa. E aqui, meus irmãos, o papel desempenhado pelo Espírito Santo, nós não temos a menor dúvida de que é um papel
simplesmente fundamental no que diz respeito à nossa salvação. Ai de nós se o Espírito Santo não entrasse em ação em nossas vidas e também por meio das mesmas, por meio das nossas vidas em termos gerais. E quando nós lemos alguns trechos bíblicos, não vamos citar outros textos exaustivamente, mas apenas alguns que eu julgo mais pertinentes, nós observamos como a obra do Espírito Santo ela é grandiosa, e como, de fato, Deus derramou sobre nós o Espírito Santo de forma generosa. É a palavra, de fato, bíblica adequada, generosa. Veja só. Em primeiro lugar, quando lemos a Bíblia, nós descobrimos que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, versículos 8 a 11. É Ele quem nos convence. É Ele quem chega lá em mim e fala: Carlos, olha, isso daqui é pecado. Se você continuar, vai ter o juízo divino. E se você não se arrepender dos seus pecados, algo calamitoso te aguarda. Quem nos convence disso é o Espírito Santo. Não é o pastor, não é o teólogo, não é a igreja. É claro que esses elementos todos são instrumentos nas mãos de Deus, mas o verdadeiro convencedor e trabalhador, o verdadeiro agente da obra salvífica no nosso coração é o Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo, como a gente leu em Tito 3,5, acabamos de ler agora há pouco, ele regenera e renova o pecador. É Ele quem nos regenera, é Ele quem nos faz nascermos de novo, é Ele quem renova a nossa vida no sentido de deixarmos de sermos descrentes e ímpios e de nos tornarmos filhos e filhas de Deus a partir do momento em que, pela graça de Deus, nós cremos em Jesus. Quem faz isso? É o Espírito Santo que realiza essa obra no meu e no seu coração. Mas não apenas isto. Olha como Deus é maravilhoso. Vocês se lembram do que nós comentamos no primeiro item? Que toda a humanidade é carente de salvação? Lembram? E aí Paulo dá alguns predicados da humanidade. É invejosa, ela odeia, se preocupa com os prazeres, ela é má, tudo coisa ruim. Não é isso? Mas quando pela graça de Deus nós nos convertemos, em vez de sermos uma casa, me permitam usar essa metáfora, do contexto das construções, mas em vez de sermos uma casa repleta de pecados e suja e com muitos cacarecos e sujeiras e amontoados de coisas que desagradam a Deus, nós nos transformamos em templos do Espírito. Aliás, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,19 que quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar no crente e, portanto, eu e você nos tornamos templos de Deus, templos do seu Espírito Santo. O Espírito Santo age em nós e através de nós. Mas não apenas isto, o Espírito Santo também ensina os cristãos. Isso nós encontramos em Lucas 12,12 e em 1 Coríntios 2,13. O Espírito Santo sempre instrui, sempre ensina, sempre conduz o cristão àquilo que efetivamente agrada a Deus. E por fim, nós também aprendemos, lendo as epístolas paulinas, que o Espírito Santo sela o cristão para o dia da redenção, conforme Efésios 4,30, por exemplo, diz. Portanto, o Espírito Santo é aquele agente que opera a salvação na vida do cristão, na minha vida, na sua vida, ajudando-nos a nos santificarmos, a termos uma consciência plena dos nossos erros e a mudarmos de rota conforme o caminho que Deus assim deseja e instrui na sua palavra. Amém? Então tudo isso é papel do Espírito Santo. Mas também aprendemos, indo um pouquinho mais adiante, avançando um pouco mais na nossa reflexão, aprendemos um quinto fato sobre a salvação. E o quinto fato, que é bem interessante, ele vai dizer que Jesus Cristo é o meio da salvação. O meio da salvação. Eu não sei se você percebeu, mas na linguagem de Paulo, e eu mencionei algumas vezes durante a pregação, que a Trindade está atuando durante o nosso processo de salvação. Vocês perceberam que eu citei algumas vezes? Por quê? Porque é isso que Tito diz.
Tito diz o quê? Que Deus é a fonte da salvação. A gente viu isso minutos atrás. Depois diz o quê? Que o Espírito Santo, ele é esse agente que opera a salvação. E agora ele vai dizer o quê? Que Jesus Cristo, o Filho, é o meio da salvação. Então perceba que a minha e a sua salvação, apesar de não a merecermos, evidentemente, é algo com o qual Deus se preocupa tanto que o próprio Deus Trino, as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalham em conjunto, as três pessoas da Trindade, a fim de que você e eu sejamos salvos do pecado, de Satanás, dos demônios e da ira vindoura de Deus. Deus está definitivamente interessado na minha e na sua salvação. O Pai está interessado, o Filho está interessado e o Espírito Santo também está interessado na minha e na sua salvação. A salvação é obra da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Mas veja o que diz Tito 3:6, parte B. Eu disse que o quinto fato é que Jesus Cristo é o meio da salvação. Vamos confirmar isso no texto bíblico. Tito 3:6, parte B diz: por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Como que se dá essa salvação, Paulo? Deus é a fonte, o Espírito Santo opera ela, lavando e regenerando o crente, e Jesus, ele também é o intermediário que faz com que esta salvação ocorra. A Trindade toda está envolvida com a salvação das pessoas. E aqui, meus irmãos, por meio de quem, então, mais uma vez, me permitam perguntar, por meio de quem nós somos salvos? E é importante vermos que nós não somos salvos, segundo o texto bíblico, por meio de Allan Kardec, por meio de Buda, por meio de Confúcio, por meio de Joseph Smith, dos Mormons, por meio de Maomé, ou por meio de Zoroastro, ou Zaratustra, dos persas. Nós somos salvos apenas por meio do Senhor Jesus Cristo. Aliás, não é só Paulo que diz isso. O próprio Jesus diz isso quando, por exemplo, já citamos esse texto em outros momentos, quando, por exemplo, Jesus, em João 14:6, ali, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ecoando essa declaração, nós vemos de forma muito semelhante o apóstolo Pedro, em Atos 4:12, dizendo que e em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que devamos ser salvos. Em outras palavras, é Jesus quem liberta. É Jesus quem converte, é Jesus quem faz nascer de novo, é Jesus quem transforma, e é Jesus quem salva e salva eternamente para todo o sempre. A salvação também é obra de Jesus, é do Espírito Santo, é do Deus Pai, é verdade, mas também é obra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Mas isso faz com que caminhemos um pouco mais adiante e descobramos um sexto fato importante, um sexto e penúltimo fato importante sobre a salvação, que é o seguinte: a herança da vida eterna é a finalidade da salvação. A herança da vida eterna, ou herdar a vida eterna, é a finalidade, é o objetivo, é o propósito da salvação. Esse ponto é muito importante. Porque, infelizmente, eu tenho a impressão, talvez, de que alguns irmãos estejam pensando, de forma muito equivocada, que o propósito da salvação é dar casa, comida, roupa lavada, né, aumentar o salário, é transformar o sujeito de funcionário para patrão, de alguém que mora em casa alugada para alguém que tem casa própria, de alguém que ganha um salário mínimo para uma pessoa que ganha 10 salários mínimos, e assim por diante, uma pessoa realizada profissionalmente, conjugalmente, na família, em todas as coisas, e isso não tem nada a ver com o evangelho, meu irmão. Não tem absolutamente nada a ver com o evangelho e não tem nada a ver com a finalidade pela qual Deus quer nos salvar, e ele nos salva efetivamente. Então, repito, o sexto fato sobre a salvação é que a herança da vida eterna é a finalidade da salvação. Porque Deus nos salva para que nós possamos herdar a vida eterna. É isso. Vamos ver isso no texto?
Tito capítulo 3, versículo 7, o penúltimo versículo da nossa mensagem e do texto que nós recortamos aqui para falar na noite de hoje, a passagem que nós selecionamos na noite de hoje. Tito 3,7 diz: Ele, isto é, Deus, o fez a fim de que, justificados pela graça, pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros. Herdeiros do quê, Paulo? De uma casinha na praia? De uma chacrinha? Da herança dos meus pais, dos meus avós? De dinheiro, de bitcoins, de pix? Do quê? Tendo a esperança da vida eterna. Deus nos tornou em Cristo herdeiros e nos deu uma esperança. E essa esperança transcende as coisas deste mundo. É uma esperança não de uma vida temporária, não de uma vida terrena, não de uma vida presente, mas é uma esperança de uma vida e vida abundante, de vida eterna. Eterna, meu irmão. É isso que você leu aí na sua Bíblia também, ou estou dizendo alguma coisa diferente do que está aí? Vida eterna. Então, com qual propósito Deus nos salvou? Deus não nos salvou para termos uma vida melhor nesse mundo, para termos uma casa melhor, para termos um carro melhor, para termos um emprego melhor, uma família melhor, morarmos num bairro melhor, fazermos uma viagem melhor. Não que essas coisas não sejam boas, não que não sejam corretas, não que não sejam legítimas, não estamos dizendo o contrário, longe de mim dizer tal coisa. Mas o que eu estou dizendo é que, conforme Tito, Deus nos salvou a fim de que nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança do quê? Da vida eterna. A esperança que Deus nos deu, meus irmãos, ela transcende, ela extrapola, ela vai além e muitíssimo além das coisas deste mundo e da vida presente em que eu e você vivemos ou na qual nós nos encontramos. Ela vai muito além. Paulo está dizendo, a salvação que Deus está dando para vocês, por meio de Tito, e instruindo Tito a dizer isso para a igreja. Ele está dizendo, Tito, ensine os crentes da igreja que você administra, que Deus nos salvou com um propósito maravilhoso. Que propósito é este, Paulo? Para que nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Diga para os crentes da igreja que você lidera, que você administra, da qual você cuida, Tito. Diga para essas pessoas que Deus lhes deu como herança a vida eterna. Faça-os entender que essa herança não é pouca, não é pequena, porque o Deus da Bíblia não é mesquinho, Ele não apenas nos deu vida, mas nos deu vida abundante, mais do que isso, vida plena e vida eterna no Senhor Jesus Cristo e somente através da fé no Senhor Jesus Cristo. Comunique isso, Tito, à igreja que você administra e da qual você cuida. Deus nos deu a promessa de vida eterna. Eu não sei o que você acha disso. Meu irmão, com certeza não é pouca coisa. É muita coisa. É aquilo que há de mais importante na minha vida e na sua vida. Mas isso irá nos levar finalmente, e agora sim caminhando quase que para o final da nossa mensagem, para o sétimo fato sobre a salvação. Ele é muito importante, eu o citei bem brevemente, minutos atrás, em um dos pontos, mas agora eu quero citá-lo com alguns outros detalhes, porque ele é muito importante para a vida cristã, muito importante. O sétimo fato que eu aprendo aqui sobre a salvação é que a prática de boas obras é o fruto da salvação. A prática das boas obras é o fruto, é o resultado, é a consequência da salvação. Um salvo, um crente, alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, alguém que é o herdeiro da vida eterna, como a gente acabou de ver agora há pouco. Uma pessoa como esta, inevitavelmente, ela tem que produzir bons frutos. Tem que produzir. Senão, há algo muito errado, muito desalinhado no tipo de cristianismo ou no tipo de vida cristã que você acha que tem. Não, eu sou cristão há muitos anos, mas faz muitos anos que eu não vejo uma goiabinha que seja na minha árvore cristã, usando aqui como uma metáfora goiabeira, né?
ou uma laranjinha, ou uma maçãzinha, o que quer que seja, pode substituir por outras frutas do seu gosto. Mas, poxa, eu sou cristão há muitos anos, mas os meus frutos, pastor, eu nunca vejo. Como assim? Que cristianismo é esse? Não, pastor, mas eu estou há muitos anos na igreja, mas melhorou como marido? Não. Melhorou como esposa? Não. Melhorou como filho? Ou luta para melhorar? Não. Você se esforça por melhorar como patrão, como empregado, como pastor. Isso aqui é para todo mundo. Como um cidadão, como o que quer que seja, como professor, como aluno, como estudante, como o que quer que seja. Não. Não estou dizendo que a gente não vai pecar, nós pecamos. Não se esqueça de que nós temos o nosso carro, a nossa natureza pecaminosa, ela está desalinhada. Então a gente, se deixarmos o carro sozinho, o carro da nossa vida, me permita usar essa metáfora de novo, ou a gente vai para um lado ou vai para o outro. A gente não consegue andar em linha reta. Nós precisamos que o Espírito Santo tome o guidão da nossa vida, a direção da nossa vida, para que nós possamos andar no caminho de Deus, senão a gente não anda. A gente vai para todo lugar, menos para o caminho que agrada a Deus. Ou não? Fica um tempo sem ler a Bíblia, fica um tempo sem orar, fica um tempo sem frequentar a igreja, sem vir aos cultos, para ver se não dá um desânimo, dá um marasmo, aí de repente dá uma tristeza, aí não sei mais o quê. Sempre acontece. Nós precisamos que Deus esteja guiando a nossa vida. Mas veja só o que Tito 3,8 diz. Eu disse que o sétimo fato sobre a salvação é que a prática de boas obras é o fruto da salvação. Quem é salvo, inevitavelmente vai praticar boas obras. Vamos ver se isso é verdade mesmo? Tito 3,8. Esta palavra é digna de confiança. Tudo aquilo que Paulo estava dizendo para Tito sobre a salvação. Ele está dizendo, tudo que eu estou dizendo para você, creia nisso, confie nisso, porque é verdade. Olha só. E quero que você, Tito, afirme categoricamente essas coisas, o que eu disse sobre a salvação. E aí olha o que Paulo termina dizendo. Para que os que creem em Deus, ele está falando de crentes, de mim e de você, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. E ele termina dizendo, tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Você é salvo? Sou. Então, um salvo é alguém que se empenha na prática de boas obras. Para usar uma metáfora agrícola, é uma árvore que produz bons frutos. E quem está dizendo isso não sou eu. Eu estou aqui tomando de empréstimo essa metáfora do nosso querido Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem disse isso foi ele. Nós já vamos ver isso. Mas, meus irmãos, é importante dizermos aqui, estamos caminhando quase que para o final, é importante dizermos aqui que nós não somos salvos por causa das nossas boas obras. Mencionamos isso no primeiro ponto dessa mensagem e voltamos a esse mesmo assunto. Mas você pratica justiça e tudo, glória a Deus, mas isso por si só não te salva. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, todos os itens que nós mencionamos, a obra do Espírito Santo, de Jesus, assim por diante. Mas nós não somos salvos por causa das nossas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Veja bem, aliás, é isso mesmo que o apóstolo Paulo irá nos ensinar em Efésios 2:10, quando ele escreve que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então observe que Deus nos cria em Cristo Jesus, ou seja, quando nós nos tornamos novas criaturas, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nascemos de novo, nós somos criados em Cristo Jesus, diz Paulo, para as boas obras. Então, um crente em Jesus que vive mergulhado no pecado tem que rever urgentemente para ontem se ele é crente mesmo ou não. Eu estou sendo irônico. Se vive mergulhado e é constantemente, é claro que nós pecamos, estamos sujeitos a ter os acidentes de percurso na vida cristã, pecadores que somos, dotados de uma natureza pecaminosa como nós somos dotados, isso acontece. É por isso que cristãos, mesmo regenerados, ainda continuam a pecar. Nós não temos ainda o corpo glorificado, não tivemos uma mudança total de mente, de vida,
né? Ainda estamos sob a presença do pecado, infelizmente, enquanto nesse mundo. Mas, meu irmão, a salvação em Cristo, ela, ao produzir no cristão o caráter de Cristo, faz com que o cristão produza bons frutos e pratique boas obras. Como eu disse para os irmãos, portanto, se nós somos salvos, se nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e se o Espírito Santo habita em nós, como nós mencionamos também minutos atrás, mas não praticamos boas obras, então há algo de errado, para dizer, no mínimo, de esquisito no tipo de cristianismo e de vida cristã que nós estamos tendo. A propósito, como eu disse para os irmãos, foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse isso. Porque Jesus, em Mateus 7,17, entre outras coisas, Jesus disse que toda boa árvore produz bons frutos. E ele vai complementar dizendo que toda árvore má também produz maus frutos. Correto? Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é quanto à árvore boa. Se Deus nos salvou, se nós fomos regenerados, se fomos generosamente lavados pelo Espírito Santo, como Tito disse, se aquela nossa vida pregressa não existe mais, que foi citada em Tito 3,3, como mencionamos, e se de fato somos salvos, meu irmão, pela graça de Deus, pela vontade de Deus e pela misericórdia de Deus, nós nos tornamos, me permita usar essa metáfora, boas árvores. E Jesus vai dizer: toda árvore boa produz bons frutos. Vocês entenderam por que eu citei isso aqui em Tito? Tito diz que os que creem em Deus se empenham na prática de boas obras, são os bons frutos. Não estou dizendo que não possamos ter um escorregão aqui, um deslize acolá, um pecado pontual acolá, mas nós vamos lutar contra esses pecados e vamos buscar dar frutos, afinal de contas, é isso que boas árvores fazem, elas dão bons frutos. Elas dão bons frutos. Que tipo de frutos nós temos dado? Isso no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, em todas as demais situações, que tipos de frutos nós temos dado? Enfim, eu gostaria de concluir essa mensagem, a mensagem que mencionamos e sobre a qual pregamos nessa noite, dizendo que hoje nós aprendemos 7 fatos importantes sobre a salvação, com base em Tito capítulo 13, versículos 3 a 8, os quais eu gostaria de brevemente recapitular aqui com os irmãos. O primeiro fato que nós vimos é que a humanidade é carente da salvação. Segundo fato, é que Deus é a fonte da salvação. Terceiro fato, a misericórdia divina é a razão da salvação, não é a causa da salvação. Quarto fato, o Espírito Santo é o agente operador da salvação. Quinto fato, Jesus Cristo é o meio da salvação. Sexto fato, a herança da vida eterna é a finalidade da salvação. E por fim, sétimo e último fato, a prática de boas obras é o fruto da salvação. E se nós somos boas árvores, que Deus nos ajude, a mim e a você, a produzirmos bons frutos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer ao nosso Deus. Que Deus use essa mensagem, meu irmão, para continuar a falar ao seu coração, a sua vida, a minha vida, amém? Uma mensagem muito importante porque ela trata do assunto mais relevante para a vida de um cristão, que é a sua salvação, amém? É aquilo que há de mais importante. O que Jesus, aliás, nos diz nos evangelhos, e ele o diz mais uma vez, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Tem muito crente preocupado nessa existência em ganhar o mundo todo, e não percebe que aos poucos, hipoteticamente, possivelmente, a sua alma está sendo perdida. Tomemos cuidado com isso. Eu não estou negando de novo que
seja ilegítimo, incorreto, desfrutarmos das coisas boas dessa vida. Claro que é legítimo, dentro de um contexto justo, correto. Eclesiastes nos lembra isso, Mateus, no Sermão da Montanha, nos lembra isso, a Bíblia, em vários trechos, nos lembra isso. Não é contra isso que estou falando. O que eu estou dizendo é que a salvação é aquilo que há de mais importante na vida de um ser humano. Mas tem muita gente preocupada em ganhar o mundo todo, em abraçar o mundo todo, em se fartar com o mundo todo, em depositar todas as suas fichas e confianças no mundo todo, depositar toda a sua esperança no mundo todo, enquanto a sua alma como que parece que está se esvaindo pelos vãos dos dedos. De que adianta? Por isso que uma mensagem como esta sobre a salvação é de importância ímpar, singular para a nossa vida. Afinal de contas, essa mensagem fala sobre a nossa herança na eternidade. Amém? Na eternidade. Algo que transcende, ultrapassa o teto desta igreja, deste templo, ultrapassa essas nuvens, ultrapassa e transcende as nossas melhores e maiores expectativas. Deus nos tornou herdeiros de tudo isso pela sua maravilhosa graça. Amém? Meu irmão, se apegue a isso. Essa é a nossa esperança. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado pelo culto que o Senhor nos preparou para que o oferecêssemos a Ti. Obrigado pelas boas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nelas, como o Teu servo, apóstolo Paulo, nos ensinou lá quase 2000 anos atrás. Pai, eu quero Te pedir nesse momento que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática, dentro das condições que o Senhor nos dá, dentro da graça e o entendimento que o Senhor nos dá, da força que o Senhor nos dá, da obra que o Senhor faz e opera no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser. Ajude-nos, ó Pai, a entendermos que a salvação de fato é aquilo que há de mais importante na vida de todo e qualquer ser humano. Podemos, Senhor, não conquistar tudo neste mundo, podemos não ter tudo o que gostaríamos de ter neste mundo, mas o Senhor mesmo nos advertiu, o Senhor nos alertou quanto a isso, dizendo-nos de que não adianta nada nós ganharmos o mundo todo, ou termos tudo aquilo que talvez a nossa alma, o nosso desejo carnal deseje ou ali queira ter, mas ao mesmo tempo perder a nossa alma. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a não nos extraviarmos dos seus caminhos. Nos ajude a não andarmos em veredas que não sejam tuas. Nos ajude, Senhor, para que quando estivermos andando, inclusive à luz da metáfora que nós aqui usamos, para que a nossa vida não venha pender para a esquerda ou para a direita. Espírito Santo, tome-nos nas suas mãos e ajude-nos a caminharmos em linha reta, em direção à eternidade que nos aguarda, a vida eterna que nos espera e a nossa esperança, como Tito nos orienta, Senhor, nesse texto que lemos da sua palavra, é a esperança de herdarmos um dia a vida eterna. Essa é a esperança que deve alimentar o nosso coração, Senhor. Nos ajude quanto a este sentido todo, Senhor. Perdoe os nossos pecados nesta noite. Perdoe as nossas falhas. Perdoe as nossas mazelas. Tire-nos, Senhor, de todo o caminho mau e conduza-nos pelo caminho eterno, o caminho da herança da vida eterna. É isso que a nossa alma almeja, Senhor. Nós não queremos ganhar o mundo todo às custas de perdermos a nossa alma, Senhor, não. Ajude-nos para que nós não nos percamos no meio do caminho. Ajude-nos para que não venhamos atender os flertes do pecado que tão tenazmente nos assedia, como diz a sua palavra em Hebreus no capítulo 12. Nos ajude, Senhor, nos ajude a corrermos a carreira que nos está proposta, olhando para o teu Filho Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ajude-nos a não olharmos para as coisas perecíveis e temporárias e breves e efêmeras deste mundo, Senhor. Mas ajude-nos a nunca perdermos Jesus de vista. Ajude-nos a nunca perdermos a herança da vida eterna de vista. Ajude-nos. Ajude-nos a termos os olhos fitos no céu e não na terra.
Ajude-nos para que toda a nossa confiança e toda a nossa esperança esteja em Ti, ó Deus, e não nos homens, e muito menos nas coisas deste mundo. Porque este mundo, com toda a sua concupiscência, e com todos os seus prazeres, e com todas as suas ofertas, tudo isso passa. Mas a sua palavra permanece para sempre. O Senhor permanece para sempre. A sua promessa permanece para sempre. E a vida eterna também será para todo sempre. Ajude-nos para que tais verdades alimentem o nosso espírito, o nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas intenções e as nossas inclinações nessa noite. Cuide de nós, Senhor. Cuide da sua igreja. Nós somos a sua igreja. Nós somos teus, somos ovelhas do seu aprisco. Tu és o nosso sumo pastor. Cuide de nós, Jesus, porque nós precisamos de ti. Livre-nos do lobo, livre-nos do urso, livre-nos dos predadores, livre-nos de todos aqueles que intencionam nos tirar dos seus caminhos, para que nos desviemos ou para a esquerda ou para a direita. Ah, Senhor, dirija a nossa vida, para que, a despeito desse nosso desalinhamento espiritual, Senhor, em razão do pecado original que nós herdamos, ajude-nos a andarmos em linha reta. Ajude-nos a fazermos a sua vontade, que aliás é boa, perfeita e agradável. Te louvamos, te bendizemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.